Então, 1 Pedro 5, verso 10, a palavra de Deus ela diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. Então, no início, guarde essa expressão, o Deus de toda graça. Agora, Hebreus 2, capítulo 2 de Hebreus, apenas o versículo 9. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Temos mais uma importante declaração da palavra, que diz assim, Hebreus 2, 9, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Nosso Pai Celestial, obrigado por abrir Tua palavra para nós, obrigado por trazer direção para nós nessa noite. Pai, que o Teu bendito Espírito Santo traga luz, lance luz sobre as nossas mentes, nossos corações e abra a Tua palavra para nós, para que nós venhamos então, Pai, conhecer o Senhor um pouquinho mais, tocar toda a realidade espiritual que há na pessoa de Cristo, porque nós cremos que em Cristo Jesus estão concentrados, ó Pai, toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Obrigado por repartir, ó Pai, tudo que há em Cristo Jesus por cada um de nós. Estamos felizes, ó Pai, nos Teus feitos. Graças Te damos, ó Pai, por mais um tempo de meditação na Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Abra os nossos ouvidos e fale, porque nós, os Teus filhos, queremos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu não sei vocês, mas cada dia que passa eu tenho tido mais alegria no Senhor. Essa alegria, ela faz com que verdadeiramente tudo aquilo que de fato tem colocado sobre as nossas vidas, como que, vamos dizer, obstáculos para nós transpor, quando nós fazemos com alegria e graça em nosso coração, há sempre vitória, mesmo quando nós estamos aparentemente diante de um aparente fracasso. Sempre vai haver vitória. Então, não temas, nunca temas nenhuma circunstância, porque Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. E Ele é o Deus de toda graça. Então, nós temos graça para todas as circunstâncias. Não apenas graça, mas nós temos o Filho, e no Filho nós temos paz, temos alegria, como o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo estava preso, sofrendo ali bastante, mas em todo momento ele era atacado, porque Satanás ele não dá trégua, ele era atacado em sua mente por tantas circunstâncias ali dolorosas em sua vida, não apenas dele, como Paulo era um homem que era habitado pelo Senhor, pela pessoa de Cristo, pelo seu Espírito. Obviamente que aqueles seus companheiros de prisão, onde ele também tinha a oportunidade de pregar o Evangelho da graça, ele também sofria pelo sofrimento daquelas pessoas. Então o apóstolo Paulo era um homem, eu penso, irmão, segundo o meu coração, segundo ele mesmo declarou na sua palavra, da saudade que ele tinha de todos os filipenses, da saudade que isso também faz parte de uma mentalidade cristã, e ele sempre orava para que o amor deles aumentasse mais e mais. Então o apóstolo Paulo, ele era nutrido, ele era suprido por este amor, que era um amor experimentado, e também era um amor que fluía através do apóstolo Paulo para a vida de todos aqueles que estavam ao seu derredor. Então isso é maravilhoso, irmão. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo, ele escreveu ali em Filipenses 1, que ele estava preso ali, claro, que no meio daqueles soldados, mas depois no final da sua carta, ele vai mostrar
escrevendo as suas cartas para ele, que era para lembrar também daqueles guardas, que agora eram irmãos. Imagina só, aqueles guardas que o prenderam, toda aquela guarda pretoriana. Paulo fez menção no final da sua carta aos Filipenses, para que então lembrasse deles, porque eles agora são irmãos em Cristo Jesus. Através do Evangelho, toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho da graça, e muitos daqueles soldados vieram a crer. Porque quando eles contemplavam o apóstolo Paulo, o que eles viam, irmãos? Viam um homem cheio de graça, um homem cheio de amor, um homem que tinha todas as virtudes de Cristo expressando através dele. Então, quando aqueles soldados tiveram o privilégio de ter Paulo como prisioneiro, eles se alegraram muito, porque ali estava todo o amor de Deus concentrado na pessoa de Cristo e Cristo habitando em Paulo. E aquele amor de Deus era fluído através do apóstolo Paulo para a vida de todos aqueles guardas ali que prendiam o apóstolo Paulo. Então eles creram, porque, irmãos, quando o amor de Deus, a palavra, a obra de Cristo, ela é anunciada, o Evangelho, obviamente que não há coração que resista. E ainda que Paulo ficou muito tempo ali preso, então muito tempo aqueles guardas ouviram a palavra e o Espírito os convenceu, e eles não resistiram a este amor de Deus, e muitos guardas tiveram seus olhos abertos para crer no Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje vamos analisar por que a graça de Deus ela é tão maravilhosa. Ela é maravilhosa, nós já vamos começar aqui dizendo que porque o Senhor da graça, Ele é maravilhoso. Então a graça tem que ser maravilhosa. A graça, existem muitas definições, claro que nós vamos entrar hoje por um caminho muito gostoso de estudarmos dentro da palavra de Deus, para que o nosso coração seja aquecido com essa graça e mediante essa graça nós venhamos cada dia mais amar o nosso Senhor. E também pela graça pedir a Ele que Ele aumente o seu amor em nós, para que o Espírito da graça sopre sobre as nossas vidas, trazendo avivamento. O que é um avivamento espiritual? O avivamento espiritual é quando nós temos a vida de Cristo expressa através de cada um de nós. Isso é avivamento. Então, se a vida de Cristo em nós ela é abundante, e Ele veio com essa finalidade, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando recebemos a vida de Cristo e desfrutamos dessa abundância da vida de Cristo, tudo aquilo que é relacionado a Cristo, na qual é exposto nas Escrituras Sagradas, irá fluir de nós. Porque, irmãos, é inconcebível para um filho de Deus ter toda a plenitude de Deus em seu interior, que é Cristo, e deixar para si mesmo. Não tem como isso, irmãos, é inconcebível. Paulo, nos piores momentos da sua vida, ele tinha como que privilégios para anunciar Cristo. Então ele não via a hora de encontrar uma pessoa diferente para proclamar Cristo e a obra consumada do Calvário. Tudo isso era um homem que dependia da graça de Deus. Então, queridos, essa graça de Deus ela é maravilhosa porque ela é do tamanho de Deus o Pai, o Deus de toda graça. Então, fora de Deus o Pai, fora de Cristo, não há graça mais. Ele é o Deus de toda graça, então Ele é a fonte de toda graça. E agora, irmãos, a graça é do tamanho dEle, por isso que a graça de Deus é uma graça infinita, é uma graça, vamos dizer assim, ela é abundante, é uma graça inexprimível. Como que vamos tentar, dentro da nossa capacidade racional, definir a graça? Tem uma maneira, ela é inexprimível. Então, ou seja, ela é de uma intensidade que ela ultrapassa o nosso entendimento. Essa é a graça de Deus. E qualquer possibilidade, não há em nós qualquer possibilidade de nós expressarmos a graça em palavras. Primeiro, temos que usufruí-la, dela, beber da graça de Deus, sermos cheios da graça de Deus, sermos cheios de Cristo, nós vamos expressar então a graça de Deus. Por isso que eu disse aqui que ela é inexprimível, ela é inexpressável,
porque a graça é do tamanho dele. Não dá para descrever, a graça ela é indescritível, ela é imensurável, ela é maravilhosa. E eu fico pensando assim, se nós pudéssemos conversar com aquele John Newton, né? Teve aquela linda experiência com a graça de Deus, ouvindo aqueles escravos naquele navio, né? E eles trabalhavam então o dia inteiro, e cansado à noite, eles não conseguiam nem abrir a boca para cantar, então eles davam seus gemidos, expressando a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Então John Newton lá em cima, ouvindo esses gemidos da graça de Deus, ele foi conquistado por essa maravilhosa graça, porque apesar daqueles irmãos, vamos dizer assim, cansados, por trabalhar o dia inteiro, sustentando ali o navio, colocando combustão ali, para que o navio pudesse prosseguir viagem. Chegava a noite, eles iam descansar, aí era outro turno, então eles estavam muito cansados, e eles não descansavam sem antes louvar com seus gemidos, a ponto de nem poder abrir a boca para expressar ao Pai quão maravilhoso é esta graça. Então eles expressavam com gemidos a graça, e esses gemidos alcançou e conquistou o coração de John Newton, que escreveu a graça eterna do Senhor, a maravilhosa graça. Que coisa linda, irmãos, que experiência teve aquele homem, né? Que ele praticamente viu os murmúrios da graça de Deus, e foi suficiente para ele então conhecer o Senhor da graça. Claro, irmãos, que na nossa vida de falidos com que nós já nascemos, vocês sabem que por causa de Adão, o pecado ele entrou no homem e fez um estrago muito grande, trazendo morte, trazendo separação de Deus. Mas uma das coisas que a palavra fala, o pecado ele foi tão cruel, o pecado, vamos dizer que ele foi tão abundante, porque ele se espalhou em toda a humanidade, ou melhor, ele se espalhou em toda a criação de Deus, e toda a criação de Deus caiu por causa do pecado. O pecado, então, podemos dizer que foi um pecado abundante, uma sementinha plantada ali em nossos pais, Adão e Eva, que nos contaminou, né? Se a gente for voltar para trás, séculos, anos, né? Vamos cair lá em Adão e Eva, que foram ali, através deles, o pecado germinou e chegou até nós. Então, hoje, 8 bilhões de pessoas há nesse planeta Terra, pisando de seres humanos. Nem estou falando aqui de toda a criação de Deus, toda a natureza, de todos os animais que também sofrem por causa do pecado de Adão, porque houve uma queda, então todos foram alcançados pelo pecado. Mas, queridos, o pecado, então, Paulo ele definiu assim, Romanos capítulo 5, vamos abrir o texto lá, irmãos, capítulo 5 de Romanos, versículo 20, aqui nós vamos descobrir, irmãos, que este pecado ele foi tão abundante na vida de toda a humanidade e de toda a criação de Deus também. Agora nós vamos perceber que então depois Deus colocou a lei, e essa lei ela começou a aumentar. Ele diz assim, Romanos 5, verso 20, sobreveio a lei. Deixa eu ler o 19 aqui, que ela é muito importante também, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora, olha o versículo 20, sobreveio a lei, para que aumentasse, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse, graças ao Senhor, a graça pela justiça para a vida eterna. E aí está um ponto interessante, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, que texto maravilhoso. Olha, vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui parecendo um ouriço, arrepiadinho,
Entendeu? Que coisa maravilhosa é isso, irmãos. Que gostoso, irmãos, graças a Deus, porque isso está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, em nossas Bíblias. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você entende porque esta graça, ela é maravilhosa? Essa graça é magnífica. Essa graça, ela é esplendorosa, irmãos. Claro que o pecado fez de nós, homens e mulheres, pessoas cansadas e cansados. E com a nossa canseira por causa do pecado, nós cansamos também o nosso Deus e Pai. Porque a palavra fala, é até assim um pouco, vamos dizer assim, um absurdo dizer isso, porque a palavra não pode se contradizer, mas eu não vou ter tempo para explicar aqui. Deus, ele não se cansa, ele é Deus. Mas quando ele condescendeu na pessoa de Cristo, vocês sabem que o Senhor Jesus, por causa não do pecado dele, porque ele nunca teve pecado e nunca pecou e nunca pecará, ele é santo de Deus, irmãos, mas quando ele se fez carne, Jesus, ele teve canseira, ele trabalhava o dia inteiro, claro, ali ajudando seus pais, na marcenaria, ele era o carpinteiro, ele aprendeu a fazer ali estruturas ali de marceneiro fenomenais, as mesas ali na casa dos seus pais, aprendeu muito com José, que era um carpinteiro também. Então ele aprendeu a fazer muito, ele aprendeu a trabalhar com a madeira que ele mesmo criou. Jesus era muito criativo, ele é o criador de todas as coisas, então ele sabia fazer as coisas com perfeição. Você vê, irmãos, hoje em dia, você não fica admirado quando você vê uma pessoa que ela edifica uma casa, ela desenha, faz a sua planta e prepara os alicerces, depois fica uma casa tão bonita, tão linda. A casa que você mora deve ser muito bonita, muito linda, porque ali foi feito por alguém que teve a capacidade de Deus para erigir a sua casa onde você habita e mora. Esse local de reunião, claro que não é um local perfeito, mas ele é muito bonito, porque a graça, ela reina, né, em nossas vidas, e Deus nos faz criativos. Então, fazemos coisas muito lindas, muito bonitas, mas o pecado nosso cansava o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, abram comigo, por favor, Isaías, capítulo 43, versículo 24 a 25, um texto muito interessante aqui, que vai trazer para nós, mostrar para nós, que o nosso pecado cansou o Senhor, nós demos muito trabalho para Ele. Diz assim, o versículo 24, aqui, todo o contexto vai falar sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre a misericórdia do Senhor, o Pai. Então, chega no versículo 24, ele diz assim, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Então tudo isso, irmãos, trouxe cansaço para o nosso Senhor Jesus. Aí ele vai dizer, ele vai dar um fim nesses pecados. Verso 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, por que Ele não se lembra mais dos nossos pecados? Quando uma pessoa vai chegar diante do Senhor, talvez que não tenha um entendimento, um conhecimento de que os seus pecados foram todos eles perdoados, quando essa pessoa de fato creu que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, porque não há outra maneira, irmãos, dos nossos pecados serem perdoados. Isaías 22:14 vai trazer essa revelação para nós tão importante, mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando é que Ele vai me perdoar? Não é quando eu peço perdão para Ele dos meus pecados, mas é quando eu creio que o meu pecado foi colocado em Cristo, e
Cristo levou sobre si lá na cruz o meu pecado, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Por isso que ele disse aqui no versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados, uma vez que foi perdoados, eu não me lembro mais. Isso aqui ele faz uma reiteração lá em Hebreus 8:12, dizendo que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Por quê? Porque ele perdoou? É porque nós cremos que morremos com o Senhor. Nós fomos inseridos ali na morte de Cristo, participamos daquela morte, porque Jesus, também pela graça de Deus, ele experimentou, ele bebeu a nossa morte ali na cruz. Então, quando ele estava na cruz, quando ele nos atraiu, a nossa morte foi colocada sobre ele. Irmãos, ele matou a nossa morte. Ele matou a morte de cada um de nós pela morte dele na cruz. Claro que o irmão Stephen Kong, ele conta que a morte, quando ele levou a humanidade ali no seu corpo, os nossos pecados, a morte, ela tinha plena convicção de que iria matar o Senhor Jesus. Mas ali, quando a morte foi colocada sobre Cristo, foi Ele quem deu fim na morte. E Ele vai relatar isso lá em Hebreus. Ele teve participação comum de carne e sangue, como nós também, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, graças ao Senhor, todos que estavam sujeitos a uma vida de escravidão. Então, nós fomos libertados da morte. Ele tirou a morte de dentro de nós e se colocou no lugar. Ele é a nossa vida. Por isso que Colossenses 3,4 fala: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, o problema nosso, nós estamos muito acostumados a ouvir mensagens, e mensagens, e estamos nos esquecendo daquilo que Cristo é e fez. É um perigo terrível. Então, irmãos, o nosso tempo está se abreviando a cada dia que passa. Já se foi mais uma semana, eu não sei quantas vezes vou dizer isso aqui, então já é uma semana a menos para cada um de nós. Logo, logo nós vamos partir ou Ele vai voltar. Entende, irmãos? Então, por isso que nós devemos ser um povo perseverantes em seguir o Senhor, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Irmãos, nós temos exercido essa função como o povo do Senhor? Ou ainda muitas deficiências em nós, ou há muito cansaço em nós? Irmãos, todo o nosso cansaço do pecado Ele levou lá na cruz em Cristo. Nós cansamos Ele com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, mas Ele deu fim, Ele tornou eu e você liberto do pecado, para que, mediante a graça, nós pudéssemos ser cooperadores com Ele, porque Ele nos deu a graça. Não vai pensar que, eu estou na graça, Ele fez tudo por mim, agora eu vou ficar de camarote. Não, irmãos, na graça, segundo John Owen, ele diz o seguinte, que nós temos 100% de cooperação e Deus 100%, enquanto nós estivermos aqui. Igual um passarinho, ele não vai conseguir voar com uma asa apenas. E não tem possibilidade. Um avião com uma asa só, ele vai cair. Então, a graça na nossa vida é a mesma coisa. Nós remamos aqui de um lado e a graça do outro. Tem que haver essa cooperação, porque a graça coopera conosco. Entende, irmão? Nós temos funções, nós temos responsabilidades. A graça, ela envolve a questão da responsabilidade. Recebemos a graça, fomos supridos em tudo, e agora então, o Senhor, mediante a graça, deseja que nós então venhamos ser cooperadores com Ele. Mas nós já temos a graça, e essa graça é uma graça maravilhosa. Agora, irmãos, essa graça, ela aponta para algo que é tão interessante, tão fundamental para cada um de nós. Ela aponta para uma liberalidade infinita do doador e a indignidade
ilimitada do recipiente. Irmãos, o problema nosso é que nós somos maus recipientes, receptáculos da graça de Deus. Deus deseja nos inundar com sua graça, porque essa graça ela é abundante em nossas vidas. Aliás, não é nem abundante, ela é superabundante. Ela está fluindo do trono de Deus para cada um de nós. Irmãos, você não fica assim um pouco intrigado com isso? Por exemplo, você sabe o tamanho que é Deus o Pai? Ele é tão grande. Nem mesmo este universo. Se você pegar o teu veículo e sair daqui, vamos colocar uma cidade não muito longe, capital do Ceará, Fortaleza, você vai gastar mais ou menos uns 2 dias e meio até Fortaleza, se o teu carro estiver bom e você andar durante o dia inteiro. Então, essa extensão territorial é muito grande, dá 2.000 e poucos quilômetros, quase 3.000 quilômetros. Você vai cruzar com muitas coisas, mas a palavra de Deus fala que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai do balde. Isaías 40, versículo 15. As nações são consideradas por Deus como um pingo que cai do balde. Vamos imaginar aqui uma pessoa com um balde de água e cai um pingo. Aquilo é as nações diante de Deus. Diante de nós é um pingo, é insignificante, mas diante de Deus são nações. Agora, imagina, a nossa mente não consegue dimensionar o tamanho que é o nosso Deus e Pai. Ele é grande. Agora, irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a salvação é individual, é pessoal, que cada um tem a sua experiência com o Senhor, de morte e ressurreição com Cristo. E se nós cremos no Senhor, é porque um dia Ele olhou para nós e Ele revelou a sua graça, para que mediante a graça nós pudéssemos crer. Irmãos, este Deus que é grande, que é soberano, Ele se importou comigo e com você. Ele te escolheu, Ele te viu você em Cristo Jesus. O Pai deu você e a mim para Cristo, para que nele fôssemos libertos do pecado e ganhássemos uma vida nova pela ressurreição. Então, agora nós somos filhos deste Deus que é grande, que é soberano. Então, a palavra grande não dá para nós definirmos. O Salmo 135, versículos 5 e 6, está escrito assim: porque eu sei que o nosso Deus é grande. Irmãos, Ele é grande. E tudo o que Ele quis, Ele fez. No céu, na terra, no mar e em todos os abismos. Ele é grande. E agora, irmãos, Ele dispensa para nós a riqueza da sua graça na pessoa de Cristo Jesus. Porque, queridos, a graça ela é muito rica, é uma riqueza infinita, como eu disse aqui anteriormente, é do tamanho de Deus. A própria palavra riqueza, quando ela é aplicada à sua graça, a graça infinita de Deus, sugere um suprimento infinito e sugere também, irmãos, inesgotável, que nunca vai secar, porque Deus é infinito, a sua graça é infinita. Então nós temos um suprimento pela graça infinito e ao mesmo tempo inesgotável. É algo de superabundância, riqueza. Deus é muito rico, Ele é rico em graça, e essa graça foi dispensada a nós, mas é uma graça que Ele nos dá, e ela não fica estagnada ali não, irmão, ela vai crescer. Lembra de Pedro, 2 Pedro 3, verso 18? Antes, crescei na graça. Como que eu posso crescer na graça se eu já tenho a graça? É a formação da graça de Cristo em nós. Convém que Ele cresça ou diminua. Quando Cristo é formado em nosso interior, a graça vai sendo aumentada, vai crescendo. Para isso temos que conhecer o Senhor. Quanto mais você o conhece, a graça em nós, ela vai ser, diz a Bíblia. Eu quero mostrar para os irmãos. Abram lá em 2 Pedro 1, versículo 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 1,
versículo 1 e 2. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Veja que tremendo é isso. E mais uma vez quero enfatizar para os irmãos: louvamos ao Senhor porque isso está escrito. Versículo 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora veja aqui: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, como que podemos crescer na graça? A graça aqui não fala que ela vai crescer. Pedro fala aqui, se você olhar depois em 1 Pedro 3,18, crescer na graça. Mas ela não vai crescer, ela pode crescer de uma forma que se multiplique. De quando e como que ela vai ser multiplicada? Irmãos, presta atenção, não sei se você entendeu esse versículo 2 aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas sobre a sua vida no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então essa é uma graça que ela pode ser multiplicada, mas você percebe que tem a tua parte aqui também? Porque conhecimento de Deus e de Cristo não vai cair no teu colo. Você tem que se desgastar tempo em oração a Ele, em leitura da palavra dEle. Desta maneira, tendo um relacionamento, vivendo uma vida derramada a seus pés, dependência do Senhor, esta graça, diz as Escrituras, através do irmão Pedro aqui, que elas seriam multiplicadas sobre a minha e sobre a sua vida. Irmãos, as riquezas de Deus, as riquezas da sua graça, diferentemente dos homens, de todos os seres humanos, ela não tem absolutamente nenhum limite. Nós somos limitados, mas a graça de Deus, ela é para nós ilimitada, não tem limites pela graça. Irmãos, isso é tão maravilhoso, irmãos, para nós. Então, não perca tempo, você e eu temos acesso a esta graça. Nós devemos permanecer firmes nessa graça e buscar conhecer Deus o Pai. Irmão, Pai, é tão bom passar tempo com Ele. É tão bom passar tempo com Jesus, ali no teu recôndito, ali no seu lugar de oração, quando você está sós com Ele, sem barulho, conversa que Ele está te ouvindo. Irmãos, Ele anseia, Ele colocou esses anelos em nossos corações. Então não busque os anelos errados. Ele colocou um anelo para que nós busquemos a Ele. Ele nos deu o Espírito Santo que vai nos ensinar a orar. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, dependa do Espírito de Deus para orar. Nós temos que pedir: Pai, ensina-me a orar. Coloque em meu coração diligência e seja um homem ou mulher diligente em oração, porque quando você e eu começarmos a orar, depender do Senhor, da graça dEle, nós vamos ver defeito em nossos irmãos. Nós não vamos, irmãos, ser mais pessoas critiquentas e murmurentas, porque nós sabemos que temos a abundância da graça em nós, que não nos falta nada. Nós vamos ser cooperadores de Deus em todas as circunstâncias. Isso que Ele quer, isso que Ele almeja. Abram comigo aqui, irmãos, em Efésios, capítulo 1. Irmãos, que texto lindo aqui nós temos. Efésios, capítulo 1. Que versículo precioso. Vamos ler 2 versículos aqui, o versículo 7 e o 8. E aqui vai expressar como essa graça ela é tão maravilhosa para mim e para você. A Bíblia diz assim, verso 7, no qual, em Jesus, no amado, o versículo 6 vai dizer isso, é o que é o contexto, no qual temos a redenção, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Aí ele vai dizer, segundo a riqueza da sua graça. Essa riqueza da graça é uma riqueza ilimitada. As riquezas de Deus não têm limites, irmãos, elas são superabundantes, elas são inexprimíveis. As riquezas de Deus, elas são inexpressivas. Eu queria ter expressão sábia para poder expressar graça,
Mas eu posso dizer somente para vocês uma coisa: a graça de Deus é superabundante, ela não tem fim, ela é infinita, ela é do tamanho dele. Que palavras que eu poderia usar aqui no nosso dicionário da língua portuguesa, pudesse achar aqui uma palavra, eu dizia o seguinte: ela é maravilhosa, ela é graciosa, ela é grandiosa, ela é Cristo, a graça é do tamanho dele. Irmãos, eu queria de verdade, com sinceridade do meu coração, ter uma palavra que pudesse expressar o que é esta riqueza da graça. As nossas riquezas, se você for o homem mais rico do mundo, as tuas riquezas têm fim quando você falecer. As tuas riquezas, elas poderão encontrar traças, escórias, um monte de coisas, apodrecer, mas a riqueza de Deus, a riqueza da graça, Ele é rico em tudo. Então nós temos aqui que fala que, segundo a riqueza da sua graça, e continua no versículo 8, que Deus, a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Está vendo, irmãos? Essa riqueza da graça que é infinita, que é ilimitada, que é grande, que é extraordinária, que é magnífica, que é esplendorosa, que é estupenda, Deus derramou abundantemente sobre nós. Irmão do céu, irmãos celestiais, tudo isso veio da obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Irmãos, Ele fez de você e de mim pessoas libertas do pecado. O pecado foi tirado de nós. O nosso homem velho já morreu com Cristo. A nossa natureza adâmica foi tirada de nós. Nós não temos mais problemas com o pecado. O pecado foi crucificado, morto e bem enterrado. Mas não parou ali na morte. Se morremos, estamos unidos a Cristo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Esse texto me encanta, enche meu coração de alegria, de fervor e de determinação. Entende, irmãos? Essa graça é uma graça que me faz eu trabalhar. Essa é uma graça que me empolga, porque não é uma graça michuruca. A riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre cada um de nós. Irmãos, atenta para isso. Abra teu coração, seja um receptáculo dessa graça. Se você for possuído por essa graça, tomado dessa graça, a sua vida será transformada pela graça. É uma vida maravilhosa, irmãos. É uma vida que nos faz homens e mulheres santos pela graça. A graça na nossa vida do começo ao fim. Por isso que Ele é o Deus de toda a graça. Que coisa linda, irmãos. Tem um texto aqui lindo também, eu quero que os irmãos acompanhem comigo, no Salmos 84, versículo 11. Esse texto aqui, irmãos, tem rendendo tantas coisas boas para o meu coração. Salmos 84, versículo 11. Aqui, irmãos, é um texto que, olha, é tremendo demais. Diz assim, versículo 11: porque o Senhor Deus é escudo, é sol e escudo. Presta atenção. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Andar retamente é viver uma vida de cruz. Agora, irmãos, considere comigo, por favor, preste atenção naquilo que eu vou te dizer para você nessa oportunidade aqui. Neste versículo 11 aqui temos uma coisa muito interessante. Você tem uma constelação de palavras e vamos localizar essas palavras aqui. Olha só, primeiro que Deus dá. Deus dá, o que significa? O que significa essa palavra dá? É graça, é Deus. O que é graça? É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Lembra aquele texto lá que está cheio de graça? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu tudo que Ele tinha de mais especial.
Deus não tinha outro bem maior para nos dar, irmãos. Deus é como que Ele arrancasse do seu peito o coração dele e desse para nós. Ele deu o seu Filho, isso é graça, Deus dando e fazendo em Cristo. Mas Deus habilitou Cristo pela graça, porque pela graça de Deus, Ele provou a tua morte, a minha morte lá na cruz. Irmãos, Ele provou a nossa morte, Ele bebeu, arrancou de nós, Ele experimentou a nossa morte, definitivamente, irmãos. Fez de você livre, irmãos, e Ele deseja fazer um exército de homens e mulheres, corajosos, destemidos, que tem o suporte da graça. Olha aqui então, preste atenção aqui, nesse versículo aqui, começa com a letra G, Deus dá graça e glória, tem 2 G aí, né? Graça e glória, Deus dá graça e glória, e nada de bom será negado. Aqui tem a palavra, olha, Deus dando graça, glória e bem. Então, aqui nesse texto está uma plenitude sem fim. Ele dá, se Ele dá graça e glória, agora entenda uma coisa, graça e glória, elas não cessarão de fluir. Ele deu a graça para você, o desejo do Pai é que você receba mais essa graça, e essa graça ela não cessa, como o amor de Deus o Pai também não cessa. A graça não cessa, a glória não cessa, todo bem que os que andam retamente não vai cessar, Deus não cessa, entende, irmãos? É maravilhoso demais. Então, agora se você se apropriar de tudo isso pela fé, quão rico você será? Você será rico de graça, primeiro, você vai ser rico dele, graça de glória, e de nenhum bem ele só nega aos que andam retamente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aos que andam retamente, ele vai dar graça e glória para os seus filhos. Então Jesus, nós sabemos que em Cristo Jesus, Efésios 1:3, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas é para filhos, irmãos, não é para estrangeiros, não é para pessoas que são deste mundo, para aqueles que nasceram de novo, que já passaram pela sua morte e ressurreição em Cristo. Deixa eu tentar explicar de uma outra maneira mais simples ainda. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Temos aqui também uma declaração linda, preciosíssima, que quando fala que Deus dá graça, houve uma perda aqui de Deus, não perda, porque Ele deu o seu Filho, Deus é Deus, Ele é completo em si mesmo, mas quando Ele enviou o seu Filho a este mundo, foi com uma finalidade maravilhosa. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Aqui não que ele ficou pobrezinho, irmãos. Claro que ele teve algumas circunstâncias aqui na terra, que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Entende, irmãos? Ele teve algumas necessidades aqui, sim. Mas o que nos interessa aqui, irmãos, é que ele, o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Ou seja, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de verdade, de realidade espiritual. Para quê? Por que Ele se fez pobre por amor de nós? Para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O que isso quer dizer, irmãos? Como podemos interpretar esse texto aqui agora? Irmãos, você vai ler, você vai entender isso aqui, que o Senhor Jesus, Ele compartilhou tudo conosco. Não que Ele deixou de ser Deus em nenhum momento, e não perdeu a sua riqueza, mas Ele foi muito humilhado aqui. Ele foi visto como uma pessoa muito pobre. Você vai entender isso lendo depois Romanos capítulo 8, versículo 16. E porque vós sois filhos,
Deixa marcado aqui, eu só vou ler o texto ali para os irmãos. Romanos 8, versículo 16, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Lembra que sendo rico ele se fez pobre. Ele dividiu, irmãos, o seu reino conosco. Mas isso agora não o tornou pobre, porque quando ele foi exaltado, o Pai concedeu a ele tudo. Para Jesus, porque ele é o vencedor do Pai. Ele é o capitão da nossa salvação. Ele é aquele que nos dirigiu até o Pai. Entende? O justo morrendo pelos injustos para nos conduzir a Deus o Pai. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmãos, do que nós temos falta, irmãos? Nós já sabemos pelo testamento que nos foi colocado em nossas mãos, o testamento nós temos aqui, que você e eu, pela graça, nós somos pessoas muito ricas, diferentemente das riquezas dos homens mais ricos deste mundo, que elas se acabarão um dia, mas a nossa riqueza, ela nunca vai se findar, nunca vai se acabar. Nós somos, a partir do dia que você creu em seu novo nascimento em Cristo, pessoas ricas eternamente. E nós vamos nos encantar, irmãos, com outras riquezas no seu nosso Pai. Ele é rico. Então, quando Ele é rico, não queira explorar as coisas de Deus. Procure explorar as coisas que você herdou dele, as virtudes de Deus pela graça. Herdamos o que das virtudes de Deus? Não das coisas de Deus. Ele criou todo este mundo. Para Deus é tão insignificante, a gente falando com muita reverência, porque tudo que Deus criou é bom. Mas para que os irmãos tenham uma noção, uma ideia, todas as coisas deste mundo, todas as vaidades que as pessoas buscam e procuram, para Deus não tem nenhum valor. Agora, as riquezas de Deus, entendam o que é, irmãos, são as suas virtudes. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Deus. Agora, o que nós já herdamos aqui hoje? Fruto do Espírito. Vamos começar aqui com as virtudes do Senhor. Amor. O amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito Santo que vos foi outorgado, que nos foi dado. Nós já temos o amor de Deus, mas este amor, quando você se encontrar pessoalmente com o verdadeiro amor da sua vida, não é nem homem nem mulher, mas é o nosso amado Senhor, aquele que nos ama, aquele que é amor. O amor de Deus está em Cristo Jesus e Cristo está em você. Paz. Ele é a nossa paz. Ele diz: eu vos deixo a paz. Eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Nós temos a paz de Cristo, porque nós temos Ele. Alegria. Um cristão sem alegria é um contrassenso. É inconcebível, irmãos, um cristão sem alegria. Alegria é uma pessoa, e essa alegria nos tem. Interessante isso. E as outras coisas mais, irmãos? São inúmeras, são virtudes infinitas de Deus o Pai. Falei aqui algum tempo atrás que Moisés, apenas com uma das virtudes do Pai, dos atributos de Deus o Pai, benignidade, ele seria e louvaria o Senhor todos os dias da sua vida. Cantar e louvar todos os dias. Mas Moisés, você não ficou doente? Sim, mas eu tenho alegria, a alegria me tem, eu tenho a benignidade dele. Então, irmãos, nosso Pai, ele é muito rico, riquíssimo. Agora, aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, aí pertinho, vamos ler o versículo 8. Versículo 8. Embora aqui o contexto está na questão da semeadura, né? Mas eu quero colocar aqui um versículo, o versículo 8, que diz assim, olha só.
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha que lindo, irmãos. Claro que o contexto aqui está na questão da contribuição, da semeadura. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia abundância, em abundância colherá também, né? Então ele chega aqui a dizer o seguinte, que Deus pode fazer. Não está falando que Ele vai fazer, Ele pode fazer. E hoje em dia, o que os grandes pregadores do nosso país têm dito aí? Você contribui que Deus vai fazer. Não, Deus pode fazer. E Ele pode fazer. Fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, irmãos, você sabe, eu também sei, tendo Cristo não nos falta absolutamente nada. Irmãos, tudo o que nós temos em Jesus Cristo flui para nós deste poço que não tem fundo, o poço da graça, da sua maravilhosa graça. Você sabe o que é graça, irmãos? Sem essas definições nós somos acostumados a ter. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Graça é um favor imerecido. Mas o que é graça, irmãos? Lembra que Jesus, pela graça de Deus, Ele provou a morte por cada um de nós, Hebreus 2,9, que nós lemos aqui o nosso texto inicial também. Vamos entender um pouquinho mais sobre esta graça. Lembra primeiro uma coisa, que Deus é grande. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. O homem pecou e o destino do homem tinha que ser o inferno. Mas Deus, Ele é um Deus gracioso. Então vamos entender um pouquinho sobre essa graça. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 3. Sabe o que é graça? Graça, ela é qualquer movimento em direção do homem. Eu vejo uma definição tão linda na palavra de Deus. O que é graça? Graça é Deus vindo, movendo-se em direção ao homem. Isto é graça. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 7 e 8. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Veja o movimento gracioso de Deus aqui. Nós temos que enxergar graça em todo o Antigo Testamento também. Diz assim, o versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Irmãos, Deus não tinha nada com isso. O povo que é pecador está sofrendo as consequências do seu pecado. Mas Deus, Ele viu. E quando Deus vê, irmãos, você sempre vai encontrar no Novo Testamento, Jesus vendo a mulher enferma, Ele foi lá e socorreu ela. A viúva de Naim, vendo a Jesus, porque Jesus não vê como nós vemos. Jesus, Ele olha para o coração, nós vemos a aparência. Às vezes, quando alguém perde um ente querido, a gente vê uma pessoa chorando, a mãe chorando, o marido chorando, a esposa chorando, um filho chorando pela mãe, ou o pai que perdeu. Você nunca diga para aquela família: não chores, tem um que te consola. Não fala isso. Abraça aquela pessoa e chore junto com ela. Chore junto com ela. Imagina o que você diria para um homem que é casado com uma jovem de 24 anos de idade e na hora do parto o filho nasceu e aquela jovem mãe de 24 anos faleceu e o marido está desesperado porque perdeu sua esposa. O que você falaria para este homem que perdeu sua esposa, tão jovem, que acabou de dar à luz? Irmãos, às vezes essas horas nós não temos palavras. Só chegar, abraçar essa pessoa, dar um beijo nela e dizer o seguinte: olha, eu te amo. E vamos, eu estou aqui junto. Não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Entende, irmãos? É uma hora tão dolorosa. Precisa de um abraço naquele momento. Entendeu? Porque nós sabemos que palavras não vai resolver. É muito terrível, irmãos. Então aqui, Deus está dizendo: vi a aflição do meu povo que está no Egito,
e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Essa palavra exatores no hebraico é nagas. A palavra nagas significa ser duramente pressionado. Duramente pressionado era este povo aqui de Israel. Eu vi por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Este aqui sim conhece o sofrimento de cada um de nós. E aqui agora nós vemos graça no versículo 8, irmãos. Olha que lindo, irmãos. Por isso meu povo está em aflição. Por isso que eles estão em angústia. Por isso desci. Deus descendo da sua glória, da sua morada nas alturas, acima dos céus, porque Ele se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Como que pode esse Deus que é tão grande descer? Como que Ele desceu, irmãos? Aqui em figura, mas você lê João 1,14, diz assim: e o verbo se fez carne, o Deus se fazendo carne como um de nós, descendo na pessoa de Jesus Cristo, para dizer o seguinte: eu amo vocês, por isso eu desci, e pela graça eu vou provar a tua morte, eu vou libertar você, do seu pecado, lá na cruz, eu vou tirar o seu pecado, lá na cruz vou morrer a sua morte, eu vou tirar o veneno da serpente de dentro do seu interior. Por isso desci, aleluia, graças ao Senhor, irmãos, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e não apenas livrá-lo, olha a promessa aqui, e para fazê-lo, aleluia, eu desci, a fim de que vocês subam, e fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então, o propósito de Deus é para, olha aqui a promessa aqui, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, Egito, a uma terra boa, ampla, que emana leite e mel, é a terra de Canaã. E claro, então, por que tem o deserto aqui? Não estou dizendo que o irmão errou, entende? Mas o deserto, nós hoje, o povo de Deus, estamos no deserto. Nós estamos sendo levados para a nossa Canaã celestial. Nós já estamos nela, a terra já está em nós, já está no nosso coração. Cristo é a nossa boa terra de Canaã. Nós vamos para lá. Então, eu desci a fim de vocês subirem, porque vocês estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, a nossa Canaã celestial. Estão me compreendendo, irmãos? Então, nós estamos hoje no Egito, mas nós temos a paz, nós temos todo o suprimento de Deus o Pai para cada um de nós. Isso é maravilhoso demais, isso é a graça de Deus. Graça é Deus descendo na pessoa de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de realidade espiritual. E o versículo 16 diz assim: e todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Essa é uma graça, por isso que ela é tão maravilhosa, irmãos. Essa graça que nos empolga, essa graça que nos dá firmeza, essa graça que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos aviva, essa graça que coopera conosco. Mas o Pai espera que nós cooperemos com Ele. Como o apóstolo Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Entende, irmãos? Ah, queridos irmãos, isso é tão maravilhoso. Abra aqui em Êxodo capítulo 5, versículo 3. Então aqui ele começa a explanar, deixar mais claras as coisas ainda. Olha que lindo, irmãos, entenda isso aqui, por favor. Então, Moisés, foi falar ali com o faraó, e respondeu o faraó no versículo 2: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram. Faraó, não tem mais jeito, faraó, porque o Deus dos hebreus nos encontrou. Que maravilha, irmãos,
Que coisa linda, não fomos nós que fomos até Ele, Ele desceu e Ele nos encontrou na nossa aflição, na nossa angústia, no nosso pecado. Nós estávamos perdidos, Ele nos encontrou. Que doçura é isso, irmãos? Ai, como o nosso coração deve encher de alegria, porque essas realidades estão escritas na palavra de Deus, e é para mim e para você. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias, morte e ressurreição. Caminho de 3 dias fala da morte e ressurreição de Cristo. Ao deserto, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venham eles sobre nós com pestilência ou com espada. Está vendo aqui, irmãos? Santo Deus, a sua graça, ela é tão incrível, ela é tão maravilhosa. Quero que você pare e pense um pouquinho, irmão. Por favor, pare e pense. Recebemos tudo o que Deus tem a oferecer. Nós já recebemos dele, que é Cristo. E nós não merecíamos nada, irmãos. Não merecíamos absolutamente nada. Nós fomos trazidos da morte para a vida. Nós fomos libertados do inferno e agora estamos no caminho do céu. Ou glória eterna. É o nosso destino, o nosso caminho. Caminho do céu. Agora, quem você era? Agora veja quem você é em Cristo Jesus. Paulo fala assim, 1 Coríntios 15:10. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça. E a sua graça não se tornou vã para comigo. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo trabalhava, mas ela pelo suporte da graça. E nós temos a graça, irmãos, e ficamos assim... Estou na graça. A graça não nos estagna. A graça nos impulsiona a trabalharmos. Ontem foi tão maravilhoso, irmão, ver ali os homens fazendo o jantar. Puxa vida, lavando as panelas. Eu queria que as panelas ficaram bem limpinhas, porque os homens, né, mais forte, limpa ali, melhor. O arroz, algumas pessoas, né, sempre tem que ter alguém que critica. Não vou falar baixo para que vocês não venham saber quem é ele pela entonação da voz. Vem fazer brincadeirinha. Panela ali de arroz gostosa, aquele cheiro maravilhoso. Olha, temos um papa. O que é isso, irmãos? Não vou falar quem é que é, não. Porque brincadeira. Isso aí pesou o meu coração. É uma brincadeira, mas pesa, irmãos. Entende? Mas que bênção ver os irmãos trabalhando, movimentando ali as cadeiras e mesas, e outro irmão lá vindo ensaiar aqui, vai para lá, vem para cá, etc. E os irmãos aqui, primeiro grau, né? Os engenheiros lavando ali louça, etc. Os empresários cozinhando, e os pecuaristas assando e trabalhando e para servir os irmãos. Isso traz satisfação para o nosso coração, porque é para a glória de Deus. Não é maravilhoso, irmão? Cristão tem que aprender a celebrar festa. A graça, ela festeja. A graça, ela é maravilhosa, irmãos. Que coisa impressionante a graça de Deus. Irmãos, olha o teu chamado aqui. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Irmãos, me aguentem só mais 2 horas, tá? Que eu vou concluir logo. Fique tranquilo. Gálatas 1, 15 e 16. Veja como que você foi chamado. Gálatas 1, verso 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Chamado pela graça. Você respondeu à graça, então aprove revelar seu Filho em mim. Mas a graça parou aqui, nós ficamos encantados, né? Eu tenho a revelação da graça. Agora aprove Deus revelar seu Filho em mim. Mas para que, meu irmão, minha irmã, Ele revelou o seu Filho? Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Paulo respondeu aqui, nem consultei carne e sangue. Ei, homem de convicção, homem gracioso. Era uma graça que estimulava ele respondia essa graça tão maravilhosa, essa graça tão preciosa. Irmãos, você sabe, você quer saber
qual é, ou melhor, você quer saber por que a graça de Deus ela é tão maravilhosa? A maravilha da graça de Deus é que Ele salvou pessoas como você e eu. A graça não é maravilhosa, irmãos? Quem é você? Oh, gente ruim, que merece tudo para o inferno, inclusive esse que está falando aqui. Mas a graça nos alcançou, irmãos. Como é que ela é maravilhosa? Porque salvou você e a mim. Meu Deus, misericórdia, misericórdia, e fez de nós pessoas nobres, pela graça, lembra de Efésios 2,5? Estando vós mortos em delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, para quê? Para qual finalidade? Para que a intencionalidade de Deus, ela é revelar a abundância de sua graça em mim e em você, a gente pudesse então expressar esta maravilhosa graça ao mundo, que não há outro meio de alguém ser salvo a não ser pela graça. Irmãos, vamos ler o último texto aqui, Efésios, vai virando a página aí, capítulo 2, Efésios 2, apenas o versículo 6, eu li aqui o versículo 6, 6 ou 7, olha só, entenda uma coisa, e juntamente com Ele nos ressuscitou, porque morremos, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, este século aqui, irmãos, essa palavra me assusta, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma última palavra aqui. Não importa, escute aqui, eu sei que saindo daqui você já vai ter problema, amanhã você já vai ter problemas, queridos, lembre-se de uma coisa, quando você estiver diante de um problema, você vai orar ao Senhor, uma vez, duas vezes, três vezes, se não vier a resposta, lembra-se 2 Coríntios 12:10, a minha graça te basta. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua maravilhosa graça, Pai. Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos sustenta, essa graça, Pai, que nos impulsiona a trabalhar, porque ela não é uma graça estática. Pai Santo, nos dá a revelação cada dia mais dessa graça e nos ensina a te conhecer e a viver uma vida derramada a teus pés. Continue falando conosco, que a tua maravilhosa graça seja o nosso suporte durante toda esta semana, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.